Em Brasília, 9h01. Em Assis também, 9h01. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Cá estamos, Português Livre para falar. Nesta quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Data histórica para Assis. Começa exatamente agora o processo com o maior número de testemunhas da história de Assis. A chamada máfia das multas de trânsito começa a ser julgada agora. Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Como vamos? Tudo bem? Chegamos a mais um dia. Quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Uma quinta-feira ensolarada em todo o Vale do Paranapanema. Ensolarada em Assis, a temperatura em torno dos 30 graus já neste momento, neste dia 22 de outubro. A temperatura deve chegar a 32 graus no transcorrer do dia. Bom dia, meu amigo Moacir Camargo, grande companheiro Sérgio Frederico. Muito obrigado pela audiência e pela assistência. Quinta-feira, minha amiga, meu amigo, dia 22 de outubro. Nesta quinta-feira, a temperatura em Assis deve oscilar entre 18 e 31 graus. Pode chover, não tá com cara, mas pode chover. Hoje é o dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque. Dia Internacional do Rádio Amador. Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Dia do Enólogo. Você sabe, minha amiga, que é Cida, obrigado pela... Sebastião Torquato, obrigado, meu amigo, meu companheiro. Hoje é o dia do enólogo, profissional que estuda a conservação e a produção, claro, do vinho. Dia do paraquedista e dia da praça. Que saudade das praças. A praça é um ambiente social extremamente saudável. Que saudade que eu tô da Praça da Vila Operária. Em tempos de pandemia, temos que evitar a aglomeração e quando passar na praça para matar a saudade, só um pouquinho, né? Sentar distante um do outro para trocar ideia, para poder conversar, um lugar extremamente social. Que saudade da nossa Praça da Vila Operária, Praça São José Operário. Bem, por falar em praça, hoje também tem feira livre na Praça da Vila Santa Cecília, na Praça Leonor Mendes de Barros, ou na Praça da Bíblia, como queira. Lá, a dona Letícia já está com a sua barraca, já está montando a sua barraca e já está, inclusive, servindo aquele pastel quentinho. Lá em frente ao Colégio IP, da minha amiga Rosinha, do meu companheiro Rigon. Lá em frente ao Colégio IP, acontece hoje a Feira Livre, a tradicional Feira Livre de nossa cidade. Quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, ontem nós começamos a nossa transmissão um pouco atrasado, porque fomos ao médico no posto de saúde, a médica, na verdade, né? Doutora Maria Tereza. Aliás, um abraço à doutora Maria Tereza, que vez ou outra acompanha a nossa transmissão. E ontem chegamos lá às 7 e pouquinho da manhã, até medir a pressão, ficar aguardando, eu acabei sendo o último e acabamos o atendimento, uma consulta de rotina, como todos devemos fazer, diga-se de passagem. E acabei, era quase 10 horas da manhã. Mesmo assim, nós fizemos a transmissão ontem. Não foi no horário de sempre, no horário combinado às 9 horas da manhã, mas acabamos fazendo a nossa transmissão ontem. Então eu peço desculpas mais uma vez a você, minha amiga, a você, meu amigo, que tem o hábito, já está ficando habituado a sempre 9 horas da manhã acompanhar as notícias, os fatos que acontecem em nossa cidade nessa transmissão do Português Livre para Falar.
todos os comentários, todas as opiniões, todas as notícias que aqui divulgo são de minha responsabilidade. Eu sou Reinaldo Nunes, o português, sou candidato a vereador, meu número é 13.000. Não tenho participado de churrasquinho, de festa, ido a locais de aglomeração. Eu prefiro ainda continuar seguindo as restrições de saúde para manter a minha saúde, a das pessoas com quem convivo e com as pessoas com quem tenho contato. Tem gente que está priorizando neste momento ganhar a eleição, mesmo colocando em risco a vida de centenas de pessoas. Não serei irresponsável a ponto de fazer isso. Isso só será possível quando nós tivermos a vacina. Aliás, que papelão que está essa história de vacina no Brasil. Quem diria que chegássemos ao ponto de politizar a vacina? A vacina, que é um instrumento de segurança, de saúde, de vida, virou alvo de discussão política, inacreditavelmente. Uma irresponsabilidade do presidente da República. E perdoe aqueles que o admiram, mas não pode um presidente da República, um gestor da nação, contrariar o próprio assessor dele. O ministro da Saúde, num dia, anuncia a compra de milhões de doses de vacina que já estão sendo testadas, está em último estágio. Após o ministro anunciar, dar a esperança à população brasileira que em breve poderia haver a vacinação, no dia seguinte, de maneira, na minha opinião, completamente irresponsável, o presidente da República diz que não vai comprar vacina nenhuma porque é da China. Tenha santa paciência. Todas as outras vacinas da China estão proibidas também? Ou não? Ou é uma disputa política de questão de saúde pública? Saúde não deve, de maneira alguma, ficar inferiorizada à discussão, ao debate político, lamentavelmente. Mas, voltando aqui ao nosso território, o mundo só voltará a ser normal quando tivermos a vacinação, quando as pessoas estiverem imunes. Não vou me submeter e não vou colocar em risco as outras pessoas participando de aglomerações, de festa, gente sem máscara. Não farei isso. Não me peçam para fazer isso, que não farei. Tudo o que eu tenho feito é conversar. Eu tenho entrado na casa das pessoas diariamente, por aqui, por esse meio de comunicação. Que coisa melhor do que isso? Não colocando em risco ninguém, nem a mim, nem as pessoas de quem estou entrando em casa, e falando abertamente o que eu penso. As pessoas, quando ligam e assistem o Português Livre para falar, vão acompanhar a minha opinião, o meu comentário. Eu sou muito grato a Deus pela tecnologia permitir nesse momento essa alternativa. Imagino se não tivesse, ficaríamos todos em casa, trancado. Então o máximo que tenho feito é vez ou outra entregar um papelzinho na casa de um amigo, de uma amiga. Tem muita gente pedindo para eu levar um pouco de material, temos pouquíssimo material, mas é fácil. Se quiser acreditar e votar no Português para vereador, é só digitar 13.000. Agradeço muito. São 13 minutos já de transmissão. Como eu disse, um abraço para minha amiga Angélica, que está acompanhando, meu amigo Gervásio Fogagnoli, meu amigo Queco, Milene, Marli de Fátima Dias, Elza Bueno, obrigado, Paulo Almeida, Maria Cristina, Milton, Luiz, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bem, minha amiga, meu amigo, hoje, como eu disse no começo da transmissão, é uma data histórica para Assis. Primeiro, a começar pelo número de testemunhas que serão ouvidas. Mais de 100 pessoas são testemunhas no processo que ficou conhecido como a máfia das multas de trânsito. Em 2017, vamos fazer um rápido comentário, uma introdução, para aquelas pessoas que não têm conhecimento do que é a chamada máfia das multas de trânsito em Assis. Em 2017, logo no começo dessa administração, o prefeito encaminhou o projeto para a Câmara para fazer uma mudança na legislação, e naquele projeto uma das mudanças era estabelecer uma gratificação de R$ 1,73,
para os marronzinhos meter a caneta, multa de trânsito. Essa é a minha opinião, repito. Tem gente que acha que não é. Pergunto. No mês de maio, as multas subiram 600% se comparada a janeiro de 2017. Foi exatamente em maio que essa lei aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Não adianta ficar bravo com esse comentário. Isso aconteceu. Não sei se não estavam atentos, se não perceberam, ou se foram iludidos, acreditaram que isso não aconteceria, mas o fato é que a lei é clara e estabelece lá R$ 1,73 para cada multa lavrada. Minha amiga Letícia, solta um pastelzinho quente aí, obrigado, viu? Tá lá na Feira Livre acompanhando a gente. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Pela audiência. Lá em 2017, portanto, com a lei aprovada por unanimidade na Câmara, a lei do prefeito, quando ela foi regulamentada em maio, os marronzinhos começaram a meter a caneta, multa para torto e a direito. Foram centenas de multas, exatamente no mesmo mês de maio. Quando muita gente começou a me procurar na rádio para reclamar que tinha sido multado, que não devia, etc. e tal, nós fomos procurar e descobrimos essa lei. E um artigo dessa lei, uma linha, falava exatamente isso. Dissemos na época que talvez fosse essa a explicação para tanta multa. Foi chamado de mentiroso pelo prefeito, por todos os vereadores. Mesmo assim foi encaminhada a denúncia à época feita por mim no jornal, foi encaminhada para o promotor instaurou um inquérito civil, mas o prefeito respondeu por ofício que não era isso que estava acontecendo, que na verdade aquela gratificação era para quem entregava carnê de IPTU e que os marronzinhos teriam entregue carnê de IPTU. O prefeito simplesmente arquivou o inquérito. Pronto, acabou. Meses depois, uma ex-servidora do Departamento Municipal de Trânsito confirmou toda a denúncia e levou provas para a Câmara Municipal e para o promotor. O promotor reabriu o inquérito, pediu a instauração de um inquérito na Polícia Civil, foi instalada uma comissão especial de inquérito na Câmara Municipal e o fato que havia sido lá atrás denunciado foi confirmado. Com mais detalhes, com mais provas. Foi uma bomba quando isso surgiu. Porque surgiram provas de um esquema de corrupção dentro do Departamento Municipal de Trânsito. Esquema de corrupção no Departamento Municipal de Trânsito. E o promotor, repito, pediu então para que fosse investigado na Polícia Civil. Tanto a Câmara Municipal, na sua comissão especial de inquérito, como no inquérito da Polícia Civil, ficou comprovado que de fato isso ocorreu. Mas os agentes de trânsito, desde o começo, me parece orientados, acabaram dizendo o seguinte: não, nós não ganhamos para multar, nós ganhamos porque entregamos carnê de IPTU. Mas como carnê de IPTU em maio? Se carnê de IPTU é entregue em janeiro, fevereiro, no máximo em março, então tem alguma coisa errada. Aí o delegado e o promotor pediram para os agentes comprovarem, através do comprovante da entrega do carnê de IPTU. Disseram que isso foi queimado, que não existe mais esse documento. Ou seja, para mim, continuo ainda com a impressão de que criaram uma peça de ficção para desvirtuar o pagamento da gratificação, que é ilegal, mas está numa lei. Agora, se a lei é ilegal, quem fez a lei tem que responder, e quem aprovou a lei também tem que responder. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: aquelas centenas de pessoas que foram, naquele momento, multadas, pagaram, tiraram o dinheiro do salário, que poderia ser para pagar aluguel, que poderia ser para pagar remédio, que poderia ser para pagar comida na sua casa, para pagar a multa de trânsito, para continuar transitando com seu carro, com a sua moto, esses que foram multados, que foram prejudicados, se confirmada essa ilegalidade, eles serão ressarcidos? Essa é a pergunta que se faz. Eu não quero saber se alguém vai preso, se alguém vai ser punido, se serão absolvidos. Eu quero saber se, confirmado
que as multas aconteceram por uma lei que prevê gratificação aos agentes e prevê uma gratificação pela produção de multas, é completamente ilegal. E os atos posteriores a essa lei serão anulados, serão considerados nulos? É uma pergunta que nós fazemos, porque o interesse maior é saber aqueles que foram multados ilegalmente, injustamente, serão ressarcidos? Não estou me referindo àqueles que foram multados porque estavam sem cinto, porque estavam sem a viseira do capacete. Claro que houve exagero, mas claro que também houve muita multa feita com razão. Mas o ímpeto dos agentes, a sagacidade com que trabalharam no mês de maio para receber essa gratificação e receberam essa gratificação, está lá no lerite em posse do delegado, está lá no lerite em posse do promotor, em posse do juiz. A sagacidade para multar e para receber essa gratificação, isso também não pode passar impune, caso seja de fato confirmado. Bem, por que hoje é um dia histórico, minha amiga e meu amigo? Porque exatamente agora, nesse dia 22 de outubro, está começando a ser a audiência virtual das testemunhas envolvidas, as testemunhas das pessoas envolvidas nesse processo. São mais de 100 pessoas, que serão ouvidas, todas virtualmente. E nós sabemos que, principalmente no processo legal, as testemunhas não podem ter contato durante a audiência para combinarem versões. Agora, como que isso vai ser feito virtualmente? Onde é que estão essas testemunhas que serão ouvidas? Estão todas numa sala, orientadas por um advogado? Está cada uma na sua casa? Cada uma recebeu um link para entrar em determinado horário. Mas, independente disso, minha amiga, meu amigo, o que nós queremos é que impere a verdade. O que não pode é essa situação que começou lá em 2017 simplesmente passar desapercebida da população. Demorou demais. Aliás, tem gente reclamando, estão alegando, tá vendo, estão fazendo isso aí justamente na boca da eleição, faltando poucos dias para a eleição. Olha, calma lá. Tem gente que está reclamando que lá atrás fez de tudo para prorrogar o processo. Não quis ir na Câmara, demorou para ir na polícia. O inquérito na polícia demorou mais de ano. Foram 34 mil folhas anexadas ao inquérito. Milhares de folhas, não sei quantos volumes lá foram entregues pelo delegado Dr. Marcel Itokuma na promotoria para a justiça. Então, a partir de hoje, isso tudo começa a ser desvendado. Ontem, advogados de defesa tentaram um habeas corpus para suspender a audiência. Mas ontem à tarde o Tribunal de Justiça negou esse pedido e a audiência começa agora. Está começando agora. Ia começar às 9 horas da manhã. O pessoal deve estar se acertando. Enquanto você, minha amiga, você, meu amigo, estão assistindo o Português Livre para falar, a audiência está acontecendo. E aí então dá tempo ainda, você que é marronzinho, você que é familiar de marronzinho, de convencê-lo a falar a verdade. Eu vou insistir, na justiça sempre, como é a vida, a corda estoura sempre do lado do mais fraco. Porque tem muito agente que foi induzido a inventar uma historinha que pode comprometer e pode complicar a sua situação, inclusive a sua liberdade. E na hora que tiver uma condenação, você não terá o mesmo recurso que os outros que talvez tenham orientado você têm para se defender. E quando você chegar na frente do homem da capa preta, lá o doutor Valderrama, que é o juiz do processo, a primeira coisa que ele vai falar é a seguinte: você sabe que você, mentindo,
faltando com a verdade, pode ser preso, sair daqui da audiência preso, algemado e preso. Nessa hora, a testemunha já vai tremer. Isso não é uma ameaça, não. Isso é um alerta, é uma advertência, porque o juiz tem o poder para mandar prender uma testemunha que claramente, evidentemente, mente. Se mentir, se faltar com a verdade, corre o risco de sair da audiência preso. Então, minha amiga, meu amigo, se você conhece um marronzinho, familiar de um dos agentes de trânsito, oriente que a melhor defesa é falar a verdade. E a verdade, para mim, desde o começo o prefeito errou, mandou um projeto que gratifica o marronzinho por multa lavrada, os vereadores também erraram para aprovar por unanimidade essa lei, e agora isso tem que ficar claro. Vamos aguardar, está marcada a audiência para o dia de julgamento para a semana que vem. Dia 29 está marcada a audiência de julgamento. Hoje começam a ser ouvidas as testemunhas. Inclusive a manchete do JA, o Jornal de Assis hoje. Os envolvidos e dezenas de testemunhas já intimados devem começar a ser ouvidos virtualmente em audiência marcada para esta quinta-feira, dia 22 de outubro. De acordo com a denúncia inicial, eram 9 réus. Você se lembra, né, minha amiga? Eram 9 réus. Infelizmente, um deles faleceu, portanto sai do processo, está extinta a eventual punibilidade. E os demais acusados pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, numa participação em esquema de corrupção montado no Departamento Municipal de Trânsito. Segundo testemunhas, os agentes teriam aplicado milhares de multas e recebido uma gratificação de R$ 1,73 por infração lavrada. Além disso, os recursos apresentados por o despachante da cidade teriam sido todos deferidos no acordo firmado. Ouvidos na delegacia, todos negaram participação. Negaram também na Câmara e negaram também para o promotor. E eles serão, obviamente, hoje começarão a ser interrogados pelo promotor na frente do juiz, que decidirá a semana que vem o que aconteceu. Mas eu vou repetir e vou insistir. A minha maior defesa neste momento e a maior cobrança nesse momento é que a verdade apareça, que seja feita justiça. Aqueles que foram multados injustamente, irregularmente, ilegalmente, devem ser ressarcidos. Essa é a cobrança a ser feita. E aqueles que multaram indevidamente, seja por uma lei ilegal, e aqueles que fizeram a lei e que aprovaram a lei sendo ilegal, devem arcar com as suas responsabilidades. Então queremos acreditar que em nenhum momento deve passar na cabeça dos demais tentarem atribuir a culpa a quem não pode mais se defender. Não preciso falar mais nada, né? Tá bem claro, é um pingo no i, para quem entende, um pingo é letra, tá bom? Entendido, né? Espero, sinceramente, que não tenham a má fé de atribuir a culpa a quem não pode mais se defender. Que todos sejam cidadãos ao extremo de arcar com as responsabilidades pelo ato praticado e não imputar aquele que não pode mais ser imputado. Entenderam o recado, né? Entenderam. Então eu espero sinceramente que Deus ilumine a cabeça do juiz, dos promotores, para que todos, nesse momento difícil, histórico da cidade de Assis, que seja esclarecido. Houve irregularidade? Quem cometeu essas irregularidades? As multas foram ilegais? Haverá ressarcimento daqueles que foram multados ilegalmente e irregularmente? Essa é a pergunta primeira. E aqueles que erraram, que sejam punidos. Agora, o que me estranha também é que a lei, que me parece ilegal por estipular uma gratificação aos agentes pela multa lavrada, ela continua em vigência. Ela não foi revogada até o momento. Então, senhores e senhoras, esse é o meu alerta, mais uma vez nessa transmissão
que faço. Espero sinceramente que os próximos dias Deus possa iluminar a cabeça de cada uma dessas testemunhas para que elas digam a verdade na frente do juiz, na frente do promotor, para que a gente tenha a verdade ao final desse processo. E que aqueles que foram prejudicados pagando ilegalmente a multa sejam ressarcidos. E aqueles que erraram, seja o prefeito que fez a lei, seja os vereadores que aprovaram, ou seja aqueles que multaram ilegalmente, que sejam punidos. Ou a justiça diga que está tudo legal, que tudo que aconteceu foi normal, e a verdade, se for essa, obviamente que teremos a humildade de reconhecer e pedir desculpas àqueles que eventualmente a gente tenha apontado como responsável. Mas continuo acreditando que o erro principal foi a aprovação de uma lei ilegal por estabelecer uma gratificação à infração de trânsito lavrada. Vamos aguardar para que efetivamente isso aconteça. Esperemos que hoje, na nossa transmissão às 19 horas, a gente já tenha algum ponto de vista. Eu vou encerrar minha participação, de manhã só meia hora, falando do... Deixa eu até aproveitar para ver se eventualmente já saiu o novo boletim da Covid-19, que sai por volta de 9h30 da manhã. Vamos acompanhar aqui para saber se eventualmente já saiu o boletim desse dia 20. Já saiu, muito bem. Já saiu muito bem. Vamos acompanhar então e fazer aqui de cabeça mesmo uma conta. Ontem nós tínhamos 7.528 pessoas notificadas. Hoje são 7.000, saiu agora 9 horas e 17 minutos. Tínhamos então 7.528 pessoas notificadas, agora são 7.558, ou seja, 30 novas notificações. Os casos positivos eram 1.532, hoje são 1.540, ou seja, 8 novos casos de Covid-19 em Assis. Casos negativos eram 5.650, agora são 5.663, aumentou em 13. Número de internados diminuiu. Ontem eram 12 pessoas internadas, hoje são 10. Há uma mulher e 2 homens em UTI nesse momento. E em enfermarias, 2 mulheres e 5 homens. 318 pessoas aguardam investigação e encerramento de caso e 37 aguardando resultado de exame encaminhado para análise no Instituto Adolfo Lutz. O número de mortes continua 25 óbitos registrados desde o início da pandemia. Os números atualizados agora, você tomou conhecimento, minha amiga. Tá vendo a vantagem de acompanhar o Português Livre para falar? Você acaba tendo essa informação ao vivo e neste momento que acabou de sair oficialmente pela Secretaria Municipal da Saúde. Os números estão aí, aumentando. São 8 casos novos hoje. São mais de 300 pessoas aguardando o resultado. Então, minha amiga, meu amigo, continuo com aquela mesma preocupação desde o começo. Se você for sair de casa, saia só o necessário. Vai trabalhar, vai ao mercado, vai à padaria, vai ao açougue. Enfim, tem que sair. Claro, tem que sair. Mas seja responsável, cuide-se e cuide da pessoa que mora com você e das pessoas que você tem contato. Use máscara, coloque máscara para sair de casa, simples assim. Não faça o que muitos irresponsáveis que deveriam dar exemplo estão fazendo. Não faça, não repita esse gesto. Vá pela sua cabeça. Garanta a sua proteção e das pessoas com quem você convive. Use máscara. Se for tocar algum objeto compartilhado por outra pessoa, álcool gel ou água com sabão. Se for sair de casa, máscara. E evite aglomeração. E você, minha amiga, você, meu amigo, eu estou vendo aqui que tem candidatos a vereador que estão acompanhando e acompanham sempre a nossa transmissão. Eu fico muito orgulhoso de tudo isso. E aumenta a minha responsabilidade. Sejamos responsáveis. Não aglomeremos. Não reunamos pessoas para pedir voto. Nós estamos colocando em risco outras pessoas, além de nós próprios. Então, vamos fazer campanha com segurança.
sem colocar em risco a nossa saúde, a nossa vida, a das pessoas próximas da gente e das pessoas que nós teremos contato. Façamos isso com segurança. Mais importante do que ganhar uma eleição é continuar vivo e com saúde. Então eu faço esse apelo. Não sigam o exemplo daqueles que têm uma sede pelo poder, que essa sede ultrapassa o limite da irresponsabilidade. Sejamos responsáveis. Obrigado, minha amiga. Todos os comentários, toda a opinião, toda notícia dada aqui é de minha responsabilidade. Eu sou o Reinaldo Nunes, sou português, sou candidato a vereador, o número está ali, 13 mil. Conto com você, conto com a sua ajuda para voltar à Câmara Municipal. Um abraço, tenham todos um bom dia e torçamos a Deus para que a vacina chegue logo e para que não seja politizada a vacinação do povo. Que o povo tenha segurança, que o povo possa ser vacinado e ter segurança para o mundo voltar ao normal. Peço a Deus com a oração de São Francisco de Assis. Obrigado, minha amiga, obrigado, minha amiga. Um abraço e até às 19 horas. Espero você. Tchau, fui!